Estamos de volta com o Informativo TVU e hoje o assunto é filosofia no Brasil. Eu recebo aqui no estúdio a professora e também diretora do Instituto de Filosofia, Georgia Mitrano. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom voltar. Sim, já tinha um bom tempo, né? Já tinha um bom tempo. Ah, que bom recebê-la novamente. Bom, estamos falando de filosofia no Brasil. Eu já começo perguntando como está a filosofia no nosso país? Então, a gente tem que pensar que a filosofia ela tem dois grupos, a da graduação e a da pós-graduação. E os últimos 10 anos, eu acho que a gente pode colocar mais ou menos sobre isso, a filosofia cresceu absurdamente no país. Recentemente, eu acho que eu li uma matéria, não lembro se foi IPEA, não lembro se foi a Folha, em que falava que as ciências humanas têm sido muito mais procuradas, o que é uma felicidade, né? Uhum. Tanto a graduação como a pós-graduação, essa então explodiu de norte a sul, que nos dá uma felicidade enorme. Nordeste, aqui nós temos um programa de excelência. Sim. O nosso Instituto de Filosofia tem uma nota 5 no ENAD. Coisa boa. Então, é muito gostoso poder falar como é que a gente está. E o que se dá esse crescimento? As pessoas estão interessadas mais na filosofia? Bom, apesar desse novo ensino médio, que criou uma série de problemas na educação básica, principalmente nos 3 últimos anos, né, do ciclo educacional do adolescente, a questão do pensamento, de uma reflexão, ela tem surgido. E é muito interessante que a gente vê isso em sala. É claro que você vai ter gente que passa por querer outro curso e tal, mas você percebe não só uma demanda muito jovem, mas também de reingresso, de pessoas que estão em segunda graduação, pessoas mais velhas, que olham e falam assim, eu preciso pensar sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas que estão postas. E mesmo com essa retirada, que não é bem uma retirada, mas é um deslocamento que nos afasta, não só a nós, como outras disciplinas das humanidades, né? A filosofia, ela tem um impacto direto, principalmente nos adolescentes. Professora, você tocou nesse assunto das escolas. Para quem está assistindo a gente, só para o pessoal de casa entender, o que aconteceu com a filosofia como disciplina nas escolas? Ela foi retirada? Então, ela não foi retirada. Totalmente? Não, mas a gente só tem um tempo, né, de disciplina, e com esse engolfar dessas disciplinas, né, áreas de humanidades, como se fosse tudo pudesse ser dado num conjunto, ela acaba em muitas escolas diluídas. Mas eu sou mãe, né? Como mãe, eu tenho filho adolescente que já vai estar fazendo Enem. Sim. Então, as escolas mantêm a filosofia, mas é uma luta para reverter essa estrutura, que é uma estrutura que não só penaliza a nossa área, como a sociologia, que somos áreas com número de tempos em sala de aula muito pequenos, mas como outras áreas também, como química, como biologia. Então, os últimos anos, esse novo ensino médio, a gente torce aí que os nossos parlamentares façam cair. E qual que é a diferença quando a gente fala de filosofia no nosso país em relação a outros países? É interessante que, quando a gente fala em filosofia no nosso país, quanto aos outros países, nós temos um reconhecimento internacional muito maior do que nacional. É mesmo? A gente tem, assim, o brasileiro nunca tem muito bem essa dimensão do quanto a gente é potente. Talvez por ser um país exatamente que já veio com uma série de circunstâncias, nós aprendemos, né? Quando a gente recebe muito estrangeiro e a gente também vai muito fora. Sim. Nós falamos, os meus alunos, nossos colegas, isso eu não estou falando só de UFO, mas eu falo muito da UFO porque eu estou aqui nessa casa há 15 anos. É o que está vivendo aqui, né? E é muito gostoso, de repente, você estar com um professor estrangeiro, alemão, e teu aluno da graduação abre a pergunta em inglês, ou abre a pergunta em francês. Então, sim, nós temos um reconhecimento internacional forte. A nossa produção, ela só não é maior, porque, infelizmente, nós vivemos anos nesse país
Isso aí eu estou falando de 50 anos, tá? Eu não estou falando de governos só de agora para cá, mas não. Os últimos deram uma piorada, né? O último em questão, né? Valor de livro. Então, assim, você lá fora você tem muito mais possibilidade. Mas nós temos, para você ter uma ideia, nós temos a segunda maior associação de pós-graduação do mundo. A gente só perde para a Grécia, Olha que só. é o berço Da filosofia. Quando a gente fala de pensadores contemporâneos, professora, quais que a filosofia destaca? Brasileiros? Brasileiros, vamos nos brasileiros, Bom, nós temos sempre a nossa eterna e grande Marilena Chaui, tivemos o falecido Roberto Machado, nós temos muita gente boa viva. Eu brinco, mas a gente tem um colega maravilhoso dentro do Instituto de Filosofia, que hoje está como diretor do Edufo, que é o Alexandre, que Sim. muito na dele, produz internacionalmente, extremamente reconhecido, cheio de prêmios. Nós temos o nosso presidente da Ampof, o Érico, que é um cara novo, negro, pernambucano. Nós temos a Suzana de Castro, tem porque assim, a filosofia ela tem várias vertentes, então é muito... Ui, não, vou cair dessa cadeira. Coitado. Eu falei isso no início. Nós temos assim, um grupo muito grande de pessoas que são mais velhas, né, pessoas que já faleceram, infelizmente, algumas durante a Covid. Sim. Então tivemos perdas né? filosóficas. Nós temos nomes muito fortes e que nos representam muito bem lá fora. Hoje em dia, é difícil enumerar, por quê? Porque a filosofia cresceu demais. E a qualidade da nossa produção é muito boa. Por isso que eu falo, às vezes é engraçado, porque no Brasil, dificilmente as pessoas têm um reconhecimento, né, do trabalho, do esforço. Afinal, a gente está falando da ciência mais antiga do mundo. E quando você vai lá fora, alguém vira e fala assim, você é filósofo? No Brasil, e quando descobre que você fala 2, 3 idiomas, quando olham as nossas pesquisas, as nossas publicações, e isso eu falo assim, é só entrar, assim, aqui em Uberlândia, basta entrar no nosso instituto e olhar o Lattes dos nossos professores, que a gente vai ver a produção nacional e internacional de ponta do corpo docente como um todo, né? E isso não é só aqui. Então, assim, eu faço parte de uma geração que viu esse crescimento. Então, é muito gostoso, é muito gostoso. E voltando a falar dessa questão, a gente pode dizer que é polêmica, dessa retirada, né, um pouco dessa retirada da filosofia nas escolas, eu queria que você destacasse, professora, por que é importante ter a filosofia como ensino para os jovens, adultos e até quem está voltando a estudar. Então, eu falo desse engolfar, né? É uma maneira muito ardilosa de dizer, não, mas ela está aqui. Ela, na verdade, está engolfada para não ser dada. E isso é muito perigoso, porque o pensamento... a gente brinca assim, filósofo cita filósofo, né? Está filosofando. Eu vou citar um clássico que é Platão. Platão tem um texto fantástico, que é o Mênon, e ele vai ser resgatado... Então, eu estou falando de um texto de 2.500 anos, e ele é resgatado por autores como Hannah Arendt, né, no século XX, na segunda metade do século XX. Então, não está ali em vão. E ele fala que o maior perigo não é pensar errado, é não pensar. Olha só. Então, quando a gente deixa de ter um caráter reflexivo sobre o mundo, a gente deixa de ter um caráter reflexivo sobre as coisas dadas e as não observáveis mesmas, que a gente possa intuir ou deduzir, Sim. A gente é facilmente manipulável. E a pesquisa no Brasil? Como que anda a pesquisa no Brasil? A filosofia está indo bem? De ponta. É mesmo? Eu posso brincar, porque quem trabalha, de modo geral, com a publicidade dessa pesquisa, né, é a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação. E hoje os alunos de graduação, com os incentivos, e aí a gente tem que falar dos incentivos principalmente das universidades públicas federais, algumas estaduais também. Claro que temos uma ou outra particular que estão, mas com as bolsas de iniciação científica, de pesquisa, com os PETs. Então isso tudo tem feito a pesquisa crescer. Mas para você ter uma ideia, o nosso grupo de pesquisadores brasileiros,
eles cabiam todos dentro de um hotel em Araxá. Araxá não, é Caxambu. Caxambu. Em 1998. É sério. É mesmo? Esse ano passado, né? Que a gente está em 2024. Fez 40 anos. Teve que arrumar um lugar maior. Da Associação Nacional de Filosofia. Há uma brincadeira que todo mundo cabia dentro de uma Kombi há 40 anos atrás. Mas eu vi isso como aluna de graduação. Todo mundo cabia dentro daquele grande hotel lá em Caxambu. Acho que era esse o nome. Mas se for grande hotel, era Araxá. Esse grande hotel, então, eu já estou confundindo tudo, mas era Caxambu. Hoje, nós temos, em média, um evento bienal que congrega em torno de 2.500 a 3.000 pesquisadores de pós-graduação no Brasil. Como cresceu, hein? Que então, coisa. Eu acho que isso, acho que só isso já diz. Eu acho que dá para a gente pensar, por exemplo, e aí não tem como, eu vou puxar a sardinha para o lado do meu instituto. Por favor, pode. Mas a gente tem que pensar que é um programa que nasce em 2007. Eu entro aqui, eu vou ver a primeira defesa de mestrado. Nós hoje temos um programa nota 5. 5 na capa significa excelência. Isso significa que não só quem está produzindo, né, dentro do instituto quanto docente, mas também os discentes, os mestrandos, mestres formados e doutorandos, e formando nossos primeiros doutores agora, diga-se de passagem, somos as primeiras bancas, são de excelência. Então, eu acho que isso não é só aqui. Isso é algo que a gente tem visualizado. É um reflexo, reflexo do país. Mas é um reflexo de uma luta. Ela não é fácil, porque brigar com a CAPES, brigar com o MEC. E eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é reverter. Na verdade, acho que não é nem reverter, é acabar com esse novo ensino médio, porque ele não é prejudicial só para a filosofia. Apesar de eu estar aqui defendendo a filosofia, ele é prejudicial, de um modo geral, para todas as disciplinas, e quem sofre é a sociedade. Quando a gente fala de prejudicial, quer dizer o quê, professora? Você retira a possibilidade de aprendizado, de conteúdo, de disputa equânime, né? Sim. Aquela disputa em que a democracia e a nossa Constituição são pautadas em que todos têm os mesmos direitos. Então, quando você faz isso em uma escola, pode te dar todas as disciplinas, porque ela vai dar o curso da tarde, e o aluno da escola pública se torna prejudicado. O que é isso? De fato, o que é esse novo ensino médio? É um ensino médio para prejudicar. A nossa sorte é que a gente tem bons profissionais. Acho que o reflexo disso também está na entrada do Enem, dos vestibulares, né, que a gente vê a quantidade de pessoas que entram. Mas é um processo de sabotagem da educação brasileira. Entendi. Professora, quem está assistindo a gente, vai ver essa entrevista depois, que vai estar disponível na internet, e está vendo lá o tema filosofia. Talvez de início, né, de imediato, não desperta o interesse, mas depois vai se interessar em pesquisar, saber mais de filosofia. Qual a dica que você passa para essa pessoa que quer ler mais sobre filosofia? Quem que ela deve ler, assim, para ela se interessar pela disciplina? Sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis. É mesmo? Por onde a gente começa? Qual o caminho? Vamos começar pelo início. Mas a gente tem que lembrar que a gente está em 2024. A filosofia, até quando eu fiz a minha graduação, ela ainda era muito fechadinha. Hoje a filosofia, ela não só traz toda essa tradição que começa lá nos gregos, mas ela se abriu para o mundo, a ciência, informática, informação, direito. Eu mesma escrevi recentemente um artigo sobre terrorismo de Estado, está publicado, decolonialismo, gênero. Sonha, a gente pensa a arte, talvez em busca da estética, da poética. A gente começa do começo, né? Vamos lá nos clássicos. Professor, antes da gente terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu sei que você tem várias obras, e para quem não conhece também as suas obras, por favor, fale algumas delas para as pessoas procurarem, lerem também. Obrigada. Então, nós estamos na era dos artigos, é só botar Georgia Mitrano, você vai achar uma série de artigos no Google. Eu tenho um livro publicado aqui pela Edufo, que é Camus, Um Homem em Tempos Sombrios,
Em 2022 eu publiquei também uma obra solo que é Querendo e Podendo Ser Lilith, que saiu pela APECU, e algumas coletâneas em que eu faço parte. Mais recente é um trabalho bilíngue, lindo, só de filósofas brasileiras, só tem mulheres, filósofas maravilhosas, lindas, com uma egressa nossa, que isso é importante, que eu sou professora em outra universidade, que é o Ensaio das Filósofas Brasileiras, que também saiu pela APECU. Boa parte desse material vocês encontram gratuitos na internet e outra também em e-book. É uma oportunidade para se interessar mais pela filosofia, né, professora? Com certeza. Eu digo que entra lá na página do Instituto de Filosofia, olha para os nossos professores, que vocês vão encontrar material através deles e do bom e do melhor. Que bom. Muito obrigado, viu, professora? Eu que te agradeço o convite, como sempre. A gente recebeu aqui no estúdio Jorge Mitrano, que é diretora do Instituto de Filosofia e também professora aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Sempre que você me chamar, eu venho. Por favor. Boa noite, viu? Boa noite. O informativo de hoje termina aqui. Lembrando que às 9 da noite tem Jornal da Cultura e logo em seguida você fica com a atração Linhas Cruzadas. Uma boa noite para você e até amanhã.